O nosso coração, assim, pesa muito, né? Se você perguntar para mim, assim, qual seria o grande peso do nosso coração em relação à nossa geração, a gente tem falado muito sobre família disfuncional. Esse módulo dessa sexta aula aqui, geração de homens fracos, faz parte desse módulo família disfuncional, é onde a gente tem falado dessa família, temos falado da ausência da figura materna, essa importância que os filhos precisam da sua referência de pai e mãe. A última aula que a gente deu foi justamente falando do papel do pai, do papel da mãe. Mas essa aula eu queria ser mais específico. Eu queria tratar diretamente, principalmente a respeito da figura masculina. Na última aula a gente falou da importância que é a figura masculina e o papel do homem na família, que é identidade, que é governo, que é propósito, que é vocação, que é chamado. Uma pessoa que tem a figura paterna na sua vida, é aquilo que a gente fala, a pessoa é como se ela tivesse uma bússola interna. Todas as pessoas que tiveram um pai presente na sua vida, todas as pessoas que tiveram a figura de um pai na sua vida, são pessoas que facilmente descobrem seu destino em Deus. São pessoas que têm uma dificuldade enorme não é dificuldade enorme, né? Pessoas que tiveram uma figura paterna, elas não acreditam em qualquer coisa, faça aquilo, são pessoas mais focadas, sabem aonde querem chegar. Da mesma forma, pessoas que não tiveram a figura paterna na vida, se tornam pessoas perdidas, como eu disse para você na última aula, começa um curso, não termina, sabe? São pessoas que têm uma identidade muito fraca, são pessoas extremamente fragilizadas em todas as áreas da sua vida, principalmente no que diz respeito a propósito. E é interessante que estudos mostram que os homens de hoje, praticamente 70% dos homens de hoje, são extremamente fracos. Nós fazemos parte de uma geração de homens fracos, mas eu não estou falando só fraqueza moral, fraqueza de caráter. Pesquisas estão dizendo que a força física do homem, força física do homem é extremamente frágil. Os movimentos feministas querem reivindicar direitos iguais, os movimentos feministas querem dizer que as mulheres são iguais aos homens, mas sim, amado, você quer ver uma coisa assim que você quebra qualquer argumento de movimento feminista? Ah, mas por que os homens são a maioria? Por que essa sociedade é uma sociedade onde os homens são presidente, onde os homens são líderes? Queridos, deixa eu falar uma coisa, num processo de colonização, quem desbrava tudo, homem ou mulher? Quem desbrava, gente? Quem chega, conquista território, abre mata, passa por guerra, enfrenta, às vezes, até nativos que estão ali se resistindo à colonização. Quem faz isso, amado? Homem. Quando se estoura uma guerra, quem morre na guerra, homem ou mulher? Quem vai para a guerra? Num processo de naufrágio, de catástrofe, quem que a sociedade mantém vivo e quem se sacrifica mais? Homem. Está acontecendo um naufrágio. Quem vai primeiramente para o bote ser salvo? Mulheres ou homens? Mulheres. E quem fica para morrer? Os homens. Isso é em qualquer sociedade. Então, na verdade, os homens, eles são aqueles que vão para a guerra, eles são aqueles que defendem a nação. Os homens morrem e as mulheres ficam. Mas é curioso que a nossa geração tem passado por um processo tão adoecido, que a ciência está dizendo que o homem que nós temos hoje, nos últimos 20 anos, eles têm perdido força física. Isso significa, amado,
que um homem de 20 anos hoje tem a mesma força física de uma mulher de 25 anos. Se estourar uma guerra, a gente não sabe mais se os homens estão preparados para defender as suas famílias como sempre fizeram. Hoje os recursos, quando a gente vem falar a respeito até mesmo de igreja, né? Quando a gente olha para a igreja, essa fraqueza do homem é presente até na igreja. Eu sempre falo isso. Se você vai num evento de mulheres, você lota o ambiente, sim ou não? Mas quando é um evento de homens, é poucas pessoas. Esse final de semana eu vivi um avivamento, né? Preguei para um congresso de 4.000 homens. Eu falei que eu estava vivendo um avivamento. E aí um pastor falou assim para mim, isso você não sabe o que é o congresso de mulheres aqui. Dá sem dificuldade, 10.000 mulheres. Lota, mulherada fica em pé. E olha que eu vi um avivamento acontecendo ali. Mas curiosamente falando, amado, os recursos investidos em mulheres, em crianças, em jovens, são absurdos. Mas quando se fala de ministério de homens, praticamente quase nada é investido. E quando a gente pensa a respeito de Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus, assim, ele tratou as mulheres com dignidade. Ele disse, olha, não impeçam que as crianças venham a mim, sim ou não? Jesus, ele tirou tempo para conversar com mulher. Quando você olha na Bíblia, as conversões que Jesus sentou, que Jesus conversou, que Jesus teve um tempo para conversar, você vai ver que isso aconteceu com mulher. Jesus chegou, como eu já disse, repreendeu os discípulos. Porque os discípulos estavam ali impedindo que as crianças tivessem acesso a ele. Mas escute, quando Jesus quis discipular o mundo, quando Jesus quis formar os seus discípulos, ele fez isso através de quê? De homens. Jesus tratou bem as mulheres, Jesus tratou com dignidade as mulheres, mas quando ele foi discipular, quando ele foi levantar uma liderança, um grupo de discípulos, você percebe que ele fez isso com homens. E é triste, amado, não sei se você sabe, estudos mostram que de cada 10 homens, 9 têm filhos que já abandonaram a igreja. De cada 10 homens, 8 não se sentem felizes com a profissão que têm. Desses 10, 6 pagam, de 10 homens, 6 pagam o mínimo do cartão de crédito, e a maioria, mais de 50% dos homens, tem o nome sujo. 5 de cada 10 tem uma vida dupla na vida de casado. Eu acho que essa estatística está até boa. 5 de cada 10 têm vida dupla. 8 de cada 10 têm sérios problemas de pornografia. E a maioria, todos os 10, não sabem discipular, não sabem orientar espiritualmente a sua própria casa. A maioria dos homens tem uma vida espiritual extremamente inconstante, não tem um relacionamento com Deus que inspira outras pessoas. A maioria dos homens não tem a noção básica do que significa orientar espiritualmente a sua esposa, discipular muito menos. Tem um livro, não sei se você conhece, que chama O Homem no Espelho, que ele diz o seguinte, nesse livro, ele fala o seguinte: você pode imaginar um mundo estando alinhado corretamente, a não ser que a igreja esteja alinhada corretamente? Você pode imaginar uma igreja alinhada corretamente com o propósito de Deus, a não ser que as famílias estejam alinhadas corretamente? Você pode imaginar famílias alinhadas com o propósito de Deus, a não ser que
casais estejam também alinhados com o propósito de Deus. E você pode imaginar um casal alinhado com o propósito de Deus, a não ser que o homem esteja alinhado e vivendo segundo o propósito de Deus? Querido, quando você vai na raiz da maioria dos problemas na vida de casado, na vida familiar, a maioria dos problemas está diretamente ligado à passividade de um homem. Aquilo que eu sempre digo, é mais fácil tratar a ansiedade de uma mulher do que a passividade de um homem. Por trás de toda mulher ansiosa, sempre você vai ver um homem passivo. O problema não é a Jezabel. O problema é quem? É o Acabe, meu irmão. Só tem a Jezabel porque tem o Acabe. É provado que se nós discipularmos 100 crianças, 2% dessas crianças vão levar a sua família para a igreja. Vamos supor que tem 100 crianças que se convertem. Dessas 100 crianças, apenas 2 crianças vão conseguir levar a sua família para a igreja. Se 100 mulheres se convertem, apenas 30% das famílias vão para a igreja. De 100 mulheres se convertem. Mas se 100 homens se converterem, 90% das famílias vão para a igreja. 90%. Querido, uma mulher, amada, a não sei que ela seja doida, surtada, doente. Querido, uma mulher faz tudo para ir para a igreja se for para salvar o casamento dela, sim ou não? Um homem empurra a vida espiritual com a barriga, a mulher está lá firme na igreja, levando os filhos na igreja, e ele vai lá, faz de qualquer jeito. Querido, mas quando uma mulher vê um homem compromissado com Deus, e ela pensa, eu prefiro meu marido dentro da igreja do que lá no bar, lá com a amante, chegando tarde em casa, eu não sei onde ele está. Quando a gente pensa aí na condição do homem do século 21, vamos pensar nesse homem do século 21, não sei se você sabe, mas 51% das famílias brasileiras não têm, 51% das famílias brasileiras não têm a figura paterna dentro de casa. Agora você imagina o estrago que é isso na sociedade. Querido, isso é estatística, isso é estudo. Isso é Ibope, isso é pesquisa. São órgãos que fazem pesquisas. Dizem que 51% das famílias brasileiras não possuem a figura paterna dentro de casa. Não tem, só tem uma mulher e um filho. Um terço da população do Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento, na carteira de identidade. Quando a gente fala a respeito dessa famosa frase, né, a marginalização do homem, quando a gente fala a respeito da marginalização do homem, sempre essa posição do homem de nunca se envolver espiritualmente, nunca buscar a direção de Deus para a sua casa, nunca ter o propósito de ouvir, falar, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha família? Eu vou dar uma aula para vocês, onde eu vou falar a respeito do DNA, da essência do homem, que é a semente. Tem uma palestra minha no YouTube, também no canal, na waveplay.com.br, que é o nosso aplicativo de mensagem, aonde eu falo numa ministração, que inclusive foi a ministração que eu preguei num congresso de homens ali da Vitória em Cristo, do pastor Malafaia, aonde eu falo do DNA do homem. Por que Deus nos fez homem? Por que Deus fez uma mulher? E qual é o propósito de Deus na nossa vida de nós sermos homens? E eu falo isso, querido. O problema nunca foi mulher, nunca foi, nunca vai ser. Uma vez chegaram para o nosso pastor, né? Porque a gente tem uma reunião, eu acho que hoje, na terça-feira a gente tem essa reunião. Antigamente era na segunda-feira, onde todos os presbitérios, todos os pastores, os obreiros, conselheiros, e quem a gente convidasse participava de um almoço.
E a gente, praticamente toda segunda-feira, era aquele almoço. E uma dessa segunda-feira, um homem chegou e falou assim: por que mulher não participa desse encontro? Por que mulher não participa dessa reunião? E um dos nossos pastores respondeu: não participa porque o problema não são as mulheres. Está tudo, amado, vou falar uma coisa para você. Em se tratando de mulher, está tudo certo. As mulheres funcionam, mas as mulheres funcionam certinho se a gente funcionar certinho. Quantos homens casados nós temos aqui? Todos os homens aqui são casados. Você sabia que todas as vezes que as mulheres nos procuram para resolver alguma coisa, na cabeça dela já estava resolvido? Ela já sabe qual é a solução. Ela fala assim: meu bem, deixa eu te falar uma coisa, sabe aquilo que está acontecendo? Sabe aquilo que está acontecendo com o nosso filho? Sabe aquilo que está acontecendo aqui em casa? Sabe aquilo que está acontecendo assim, assado? Eu queria que você resolvesse. Mas na cabeça dela, ela já o quê? Ela já sabe como é que resolve. Porque a mulher, ela sabe como é que as coisas acontecem. Só que elas fazem isso para nos dar a oportunidade de quê, amado? De resolver, mas elas sabem, e elas podem, amado, e elas dão conta de resolver. Elas dão conta. Por que se acha que o mundo, por que se acha que na história da humanidade, sempre a figura de uma mulher foi a expressão máxima da adoração? A rainha dos céus, lá na época de Jeremias, Ezequiel, os profetas da Bíblia. Porque a figura feminina resolve as coisas, meu irmão. Só que nós temos que entender que existe uma coisa é resolver o problema. Outra coisa é amadurecer o ser humano. Porque você acha que uma pessoa que resolve o problema de todo mundo amadurece as pessoas? Hã? Se você ficar resolvendo o problema do seu filho o tempo todo, seu filho tem um problema, você resolve. 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 Você acha que isso está amadurecendo seu filho? Muito pelo contrário, está criando um dependente, um sanguessuga. Sim ou não? E muitas das vezes o homem, ele recua na sua identidade. Recua. Sabe? Ele recua na sua identidade. A mulher assume, fica a vida toda resolvendo o problema da sua casa, mas ninguém acaba não o quê? Amadurecendo dentro de casa. Interessante, a Bíblia fala que Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Ele é pai de órfão e defensor de viúva, sim ou não? Agora pensa comigo, órfão e viúva. Por que tem um órfão? Porque não tem? Por que tem uma viúva? Então o problema está onde? Sempre está onde? No homem. Isso tem uma coisa, amado, que a ausência masculina faz, é gerar órfão e mulher viúva. Mas viúva de homem vivo e órfão de pai vivo. Querido, hoje existem 50 milhões de crianças sem pai no planeta Terra. Sem pai, não tem. Não sei se você sabe, 60% dos abusos hoje acontecem dentro de casa. 60% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. A gente acha que isso acontece só nas regiões, né, distantes do Brasil, onde não tem estudo, comunicação, informação. Não, amado, certa vez eu estava dando uma palestra em Curitiba. Uma mulher chegou para mim e falou assim: pastor, tem lugares aqui em Curitiba que 100% das meninas abusadas são pela figura paterna. De cada 7 mulheres, em cada 7 mulheres, praticamente, quando você olha, não, estou começando errado.
De cada 10 mulheres, isso é muito sério isso. De cada 10 mulheres no mundo, 7 já sofreram algum tipo de abuso por um homem. Uma mulher é morta a cada 7 segundos por um homem no mundo. Mulheres são vítimas de uma sociedade onde o homem não consegue entender que ele foi feito para proteger essa mulher e não destruir a vida dessa mulher. Isso passa pelas nossas igrejas, porque eu viajo o Brasil e eu sei do que esses ouvidos já ouviram. Eu tenho lugares no Brasil que me deu vontade de dar voz de prisão. Se eu pudesse dar voz de prisão, eu dava. O pastor chega para mim e fala: ô pastor, esse tempo atrás... Bom, está gravando, deixa eu dar uma mudada aqui. Tem um homem que ele foi pego abusando sexualmente de crianças pela internet. Ele foi pego. E um dos pais, como é que ele foi pego? Porque um dos pais se descobriu que a filha dele, de 12 anos, estava tendo conversas sensuais e trocas de fotografia com um homem. Ele conseguiu tirar a menina da jogada e assumiu o lugar dela. Marcou o horário. Marcou o momento, querido. E na hora que o cara foi encontrar com a menina de 11 anos, ele encontrou com o pai e com a polícia. Detalhe, pastor, tá? Detalhe, ele acessava o computador da igreja. Querido, você não tem noção do que esses ouvidos já ouviram. De abusos, de imoralidade. 80% das pessoas que são assassinas vão lá e matam. 80% não possui a figura paterna na sua vida. Não possui. Se você vai em qualquer presídio, a maioria esmagadora das pessoas que estão tendo sérios problemas de roubo, assassinato, é a mesma história, é o mesmo quadro, o quadro é o mesmo. Pai ausente ou até mesmo ele nem existe. A maioria dos problemas existentes na sociedade, ligados à violência, perversão, falta de identidade, crises de identidade, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, problemas ligados à imoralidade, sempre tem uma ausência paterna. O problema nunca foi mãe, meu irmão. Você vai para qualquer lugar no Rio de Janeiro, qualquer lugar em São Paulo, Vitória, Bahia, onde tem Belo Horizonte, onde tem um índice enorme de facções criminosas, crack, drogas, tráfico de drogas, melhor dizendo. Você vai ver, você vai sentar com esse cara tem um profundo ódio pelo pai. E se nós entendermos que essa é a grande ferida da sociedade, se nós entendermos que a grande ferida da sociedade é a figura paterna, nós vamos sim experimentar uma restauração na nossa geração. É o homem que tem que se posicionar dentro de casa. A palavra de Deus é muito clara, a mulher é uma auxiliadora, uma adjuntora, alguém que está ali para auxiliar, alguém que está ali para cooperar, alguém que está ali para ajudar, e não para carregar uma responsabilidade nas costas. Na última aula eu falei isso. Eu dei uma palestra esse final de semana e alguém escreveu lá. Na minha casa, a minha mãe foi meu pai e minha mãe. Eu falei, não entendeu. Amada, mãe pode ser a pessoa mais presente, mais firme, mas nunca vai conseguir fazer aquilo que um pai pode fazer. A mãe nunca vai conseguir fazer aquilo que um pai pode fazer. Por quê, amado? Porque o problema sempre está na paternidade. Se você for perguntar para mim assim, Eurípides, qual seria no seu entendimento a grande ferida da nossa geração?
A grande ferida da nossa geração é aquilo que eu tenho chamado o enfraquecimento da figura masculina, o enfraquecimento da figura do homem. Hoje, amado, nós temos vivido sistematicamente aquilo que eu tenho chamado o enfraquecimento da figura masculina. O homem a cada dia se torna um homem, uma figura fraca dentro de casa, completamente omisso às realidades espirituais da sua casa, ausentes naquilo que ele precisa orientar, buscar de Deus direção para a sua casa. Cada dia homens mais fracos, mais sem expressão. Cada dia está mais difícil fazer menino virar homem. E nos tornamos cada dia perdidos, distantes da realidade de cada família, da criação dos seus filhos. Não sabemos ser homem, não sabemos ser pai, não sabemos ser esposo. E esta realidade é assustadora. Homens de verdade, homens de verdade, homens de verdade, é quase difícil achar na nossa geração. A gente tem muito menino, com seus brinquedinhos, né? Com seus PlayStation, com seus skates. Eu disse isso em algum momento aqui. Eu me sinto um cara completamente deslocado da minha geração de homens. Eu acho essa geração de homens a geração mais babaca, mais bebezões da sociedade. São bebezões. Certa vez eu tive um contato com uma família, com uma mulher, chegou para mim e falou assim: eu não suporto mais ter que ficar juntando moedinha de R$1 para comprar absolvente para mim. Amado, um cara que não consegue dar um absolvente para a mulher, ele deveria, desculpe falar isso, se matar. Mas já está achando que eu estou exagerando? Lembra quando Jesus falou, se vocês forem escandalizar, produzir escândalo, o que vocês deveriam fazer? Amarrar uma corda no pescoço e jogar uma pedra e jogar lá no poço. Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte: se mata. Meu maior desafio de vida, amado, não é ser pregador, não é ser missionário, não é ser escritor, não é ser... Eu faço isso com o pé nas costas. Meu maior desafio de vida é ser homem. 1 Reis 2:2 diz o seguinte: eu vou pelo caminho de todos aqueles que estão na terra, em outras palavras. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Agora, Davi falando para Salomão. Agora, Salomão, esforça-te e ser um homem de verdade. É possível ser uma mentira, gente. É possível ser uma mentira. É possível ser uma mentira como homem, é possível ser uma mentira como pai, é possível ser uma mentira como filho macho. Quando a gente fala dessa ferida, dessa marginalização, uma das coisas que mais produz na mulher é insegurança. E uma mulher insegura, meu Deus do céu, irmão. Como é difícil uma mulher lidar com a vida de forma insegura. Ela acaba tendo que tomar a frente, ela acaba tendo que assumir 100% a responsabilidade do seu filho, ela acaba tendo que ser na sua casa um espaço deixado pelo homem que se torna completamente ausente. A marginalização da figura masculina, o esfriamento espiritual da figura feminina, da figura masculina, tem se instalado na maioria dos homens. E o fato, querido, é que a maioria dos homens perderam a autoridade na vida. Vamos pensar na igreja. Por que muitos homens são sem expressão na igreja, são fracos na igreja? Porque eles perderam isso aonde? Dentro de casa, meu irmão. Eu bato na tecla o tempo todo, a autoridade espiritual não se adquire em reunião de oração, a autoridade espiritual não se adquire lendo livros espirituais, a autoridade espiritual não se adquire em jejuns, a autoridade espiritual se adquire dentro da nossa casa.
da maneira como nós tratamos os nossos filhos. Se existe algo que eu tenho absoluta certeza que Deus quer fazer, é restaurar a figura masculina na nossa geração. Deus me livre se a gente entrar numa guerra. Essa geração de crianças, de bebês, as piores deformidades da sociedade, estão sempre ligadas às deformidades de caráter na vida de um homem. A ausência de um homem na sua família. O caráter de um homem na sua própria casa. É isso que Deus quer levantar, amado. Mas hoje, sabe o que a gente tem? Nós temos hoje uma geração de homens, de adultos, emocionalmente infantilizado. Está difícil hoje o povo sair da adolescência, gente. É aquilo que a gente chama, acho que vocês já ouviram eu usar essa expressão aqui, geração de homens fracos. Nós temos hoje uma geração de pessoas extremamente inteligentes, mas emocionalmente fracos. Agora imagina quando essa meninada casa, gente. Imagina essa meninada casando. Imagina essa meninada virando pai e mãe. É um estrago que a gente vê na sociedade. Tem um americano chamado Gary Cross, professor de uma faculdade aí dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: para onde quer que se olhe hoje, nós vemos homens que se recusam a crescer. Maridos com seus 35 anos de idade, que passam a vida toda na frente de um PlayStation, de um Xbox, grudados na sua infância. Mas dá um pulinho num shopping center. Eu me sinto deslocado dessa meninada de 40 anos, meu irmão. Eu me sinto deslocado. Maridos de 35 anos que são grudados nos seus videogames, nos seus PlayStations, são obcecados para manter uma vida de 12 anos de idade. E namorados que se recusam a se comprometer com a sua namorada a um casamento, a uma vida familiar. Eu costumo falar que essa é a geração... Como é que chama aquele cara verde lá, da orelha com a bolotinha? Do desenho animado? Geração Shurek. Amado, o que é o Shurek? Lembra da história do Shurek? Tudo que ele quer na vida é casar? Não, tudo que ele quer é ficar lá no mundo porco dele, no pântano dele, soltando as suas flatulências, vivendo dentro da sua casa que ele gosta, e tendo como melhor amigo um burro. Não, e tem uma cena lá, quando a Fiona fala que ele vai ser pai, amado, ele entra em desespero, querido. Ele começa a ver bebê pipocando para todo lado, ele entra em pânico. Querido, estatisticamente falando, a idade hoje que os homens estão se casando, e quando se casam, é na idade de 40 anos. Cheio de manias, cheio de dependência da mamãe. Esses caras, quando casam, as mulheres vão carregar um fardo, porque ela vai casar, não é com o cara não, é casar com a mãe do cara. Não conseguem sair da casa dos seus papais. É aquela geração que todo final de semana está comendo aonde? Na casa de mamãe. E eu falo, cara, você não tem que casar, não é só com a menina não, tem que casar com a comida ruim dela. Eu sempre falo isso. Tem que aprender a casar com a comida da menina, aquilo que ela fez, aquilo que ela faz. A gente tem vivido hoje, amado, um retardamento emocional. O cenário que nós temos hoje, amados, são homens fracos, filhos fracos, imaturos, pais que colocam seus filhos num estado de codependência a vida toda, os transformando naquilo que a gente chama dos bebês emocionais de 80 quilos. A maioria das pessoas hoje só estão amadurecendo depois dos 40 anos. E quando amadurecem?
Porque a maioria dos homens são assim, amado. Eles estão lá com as suas esposas. E aí, quando eles chegam aos 40 anos, eles resolvem comprar uma moto. Aí vão arranjar uns outros amiguinhos para ficar andando de moto. Colocam uma garotinha de 20 anos na garupa e vai voltar a ser adolescente de novo. Ora, veio do cara amadurecer, entrar na fase agora de um homem maduro, que está ali para orientar, o cara retarda. É uma puberdade, é uma adolescência que nunca acaba. Um tempo de adolescência que nunca tem fim. São sentimentos extremamente enfraquecidos. Vou falar uma coisa para você, olha aqui para mim. A maioria dos homens hoje, eles não querem casar para cuidarem das suas esposas. Eles não querem. Eles querem uma mamãe na vida deles. Eles não querem uma esposa para cuidar. Eles não entendem aquilo que Jesus falou. Maridos, cuidem das vossas mulheres, amem as vossas mulheres, como Cristo amou, como Cristo cuidou, como Cristo santificou a igreja, e por ela se entregou. Qual o único objetivo que Jesus veio fazer nesse mundo, amado? Qual foi o único objetivo que Jesus veio fazer nesse mundo? Dar vida por quem? Dar vida pela igreja, cuidar da igreja, para apresentar essa igreja santa. E ele fala, é assim que vocês homens têm que fazer, amado. Querido, minha única missão, minha principal missão de vida é cuidar da minha esposa. Homens cuidam das suas esposas, as esposas cuidam dos filhos. É assim que funciona. Porque o cara só acha que mulher que cuida de filho, mas ele não está entendendo que a missão maior é de quem? É dele, porque a mulher cuida de filho. Mas quem cuida da mulher? É o homem. Porque quem cuida da igreja? Quem cuida da igreja, gente? Quem cuida da igreja, gente? Jesus cuida da igreja. Jesus dá alimento à igreja. Jesus salva a igreja. E ele fala, é assim que os homens têm que fazer. Uma vez um homem me procurou e falou assim, pastor, minha mulher não me deixa viver a vida ministerial. Eu só lamento, querido. Sua primeira missão é sua esposa. Vai orar para Deus tocar no coração dela. Se ela é uma santa mulher, se ela busca Deus, Deus vai falar no coração dela. Porque o seu primeiro ministério é sua casa. Querido, isso está diante de uma pessoa que isso é muito claro na minha cabeça. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nosso primeiro ministério é a nossa família. E um homem tem que entender que o papel dele é dar a vida pela sua esposa. E empenhar uma palavra com essa mulher e ir até o final com essa palavra que ele empenhou. Ora, meus irmãos, se nós não conseguimos ser fiel à nossa esposa, se nós não conseguimos ser fiel ao casamento que Deus nos deu aqui na terra, como é que nós somos dignos de ter um casamento lá no céu? O casamento aqui na terra é um ensaio daquilo que vai ser no céu, amado. E se eu não sou fiel no natural, no mínimo, como é que eu vou ser fiel nas outras coisas? Como é que Deus vai acrescentar as outras coisas? Essa geração de homens que eles têm mamães na vida dele, mamães, eles não têm mulheres, eles têm mamães. A cabeça do cara é formatada para ser cuidado pela mulher dele. Só que ele não entende que é o contrário. A mulher cuida dos filhos, mas quem cuida da mulher é homem. E quem cuida do homem? Deus cuida do homem. A Bíblia fala, Deus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então quem cuida do homem? Quando você cuida da sua esposa, Deus cuida de você, meu irmão. Quem não cuida da mulher, amado, é tão fato, que o próprio Pedro fala, Deus não responde à oração de quem não cuida da sua mulher. Eu vou repetir isso. Deus não responde, ele fala assim, que as orações são interrompidas. O homem está lá orando. E aí, de repente, o anjo vem, porque a Bíblia fala de anjo que pega oração, não fala? Então está na Bíblia, amém? A Bíblia fala de
de anjo que vai lá e pega a oração e leva para quem? Aí o anjo está lá com a oração. O cara está lá orando, buscando a Deus, mas ele não cuida da mulher dele, não. Ele não ora pela sua esposa, ele não orienta a sua esposa, ele não santifica pela sua esposa. Mas quando ele chega na igreja, ele é o cara do poder. Aí ele está orando, aí o anjo vem e pega a oração. O anjo não é onisciente. Aquele anjo que estava de escala para pegar a oração, ele não tem noção do que é que aquele Zé Ruela que está orando ali. Aí o anjo vai lá, dá entrada lá no departamento de orações respondidas. Aí o outro anjo vai lá e cadastra a oração do irmão. O irmão pediu isso. Como é que é o nome dele? Fulano de tal. Aí quando vai lá, cair na mesa de Deus, fala, não, isso aqui não vai responder, não. A Bíblia fala que Deus interrompe, parando, não conformidade. Não tem isso nas empresas? Não conformidade? Aí volta tudo. Fala, não, meu amigo, enquanto você não acertar com a tua mulher, não tem resposta de oração para você não, meu amigo. Querido, se as nossas orações não são respondidas diante de Deus, porque a gente não trata bem as nossas esposas, quanto mais as coisas naturais da vida. Por isso que a gente tem que ser homem de verdade, gente. Se você não está disposto a cuidar de uma mulher, se você que é solteiro, não está disposto a cuidar de uma mulher, a orientar uma mulher, não case, por favor. Faça um favor para a humanidade, não case. Vai viver sua vida de solteiro, vai viver as suas lutas, as suas dificuldades, mas não case, meu irmão. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Quando a gente é solteiro, a gente comete um pecado, a gente faz uma coisa errada, aquilo que a gente faz é só a gente, meu irmão. Aquilo que a gente faz de errado, aquilo é eu e Deus, eu estou ali na minha luta, mas quando eu me caso, todas as decisões, todos os pecados que eu cometo afetam diretamente a minha esposa. Diretamente os meus filhos. Olha a seriedade do que é um homem casado, amado. Crescer, tornar adulto, virar homem, é justamente assumir uma coisa que a gente tem que ter para virar homem: responsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelo que Deus me deu. Responsabilidade. Não transferir responsabilidade. É minha responsabilidade manter minha esposa, é minha responsabilidade orientar meus filhos, é minha responsabilidade resolver as coisas. Nós criamos, amado, uma cultura de transferência de responsabilidade. A gente quer transferir tudo. Começou lá no Éden, lembra lá? A mulher coloca a culpa em quem? No homem. O homem coloca a culpa em quem? Não é na mulher, não. A mulher coloca a culpa em quem? Na serpente. O homem coloca a culpa em quem? Em Deus. A mulher que tu me deixas. Tudo é culpa de alguém. Tudo alguém que tem que resolver. Não, amado, é nosso. E o homem tem que entender que a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Principalmente, amado, a responsabilidade de virar homem. De parar de ficar ali orbitando em volta das suas carências e tomar uma decisão consciente. Eu vou virar homem, vou assumir a responsabilidade. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando do governo espiritual do homem, amado, do governo espiritual do homem. Olha só o que 1 Timóteo, o que a palavra de Deus diz, passa para mim. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Efésios 5:23. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da... Cristo é o cabeça da... Sendo ele o salvador de quem? Amado, se a igreja está salva é porque Jesus Cristo morreu pela igreja. Então, quem salvou a igreja?
Cristo, Jesus salvou a igreja. Cristo salvou a igreja. E o texto de Efésios 5:23 fala: assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, e assim como Cristo salvou a igreja, o homem também é o salvador da sua esposa. Se tem mulher perdida, é culpa de homem. Ser o cabeça do lar não envolve apenas buscar direção, mandar, e nem mandar, na verdade é mais orientar. Não são apenas questões de dizer como é que as coisas funcionam dentro de casa, não, amado. Ser o cabeça do lar é orientar a nossa casa espiritualmente. Orientar. Orientar a nossa casa espiritualmente. Discipular as nossas esposas. Está aí uma coisa que parece piada. Isso que eu vou falar aqui parece piada, gente. Bíblia fala que quando uma mulher tivesse dúvida a respeito de alguma coisa na igreja, ela tinha que fuçar o pastor de cabo a rabo, virar ele de cabeça para baixo, para ele responder a pergunta dela, não é? Paulo fala: quando uma mulher tiver dúvida a respeito de alguma coisa, que ela pergunte para o seu esposo em casa e ele vai orientar. Isso é muito distante da nossa cultura, gente. Mas quando eu vejo Paulo falar isso, eu entendo então que Paulo estava dizendo que quando se trata de marido e mulher, o homem também exerce a função de discipular sua esposa na palavra. Quem discipula a mulher não é outra mulher, gente. A gente tem esse negócio de discipular, da minha irmã, a pastora discipula fulana, a fulana discipula ciclana. Isso é coisa nossa, invenção nossa. E não está errado, não. Eu acho que a gente acaba tendo que resolver umas coisas pela deficiência de outras, não é? Como os homens não discipulam as suas mulheres, a gente acaba tendo que resolver de outra forma. Mas, biblicamente, não é a pastora que discipula. Não é a fulana que discipula. Não é a discipuladora que discipula. Biblicamente, quem discipula a esposa é o marido. Agora me fala se isso não é utópico para a nossa geração. Completamente. O homem ele tem que ser o pastor do seu lar. E isso é um requisito não só para quem é líder, é para qualquer homem convertido. Qualquer homem convertido. Olha só o que esse texto diz aí de 1 Timóteo 3,4. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua casa. E se tratando do homem, criando os filhos sob disciplina. A palavra disciplina aí significa ensinamento. Não é só aquela disciplina de ficar de castigo, está proibido fazer aquilo, não. Aí é ensino. Que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos com toda a disciplina e com respeito. Paulo, quando ele fala, amado, a respeito da vida da igreja, quando Paulo quer falar a respeito do homem, quando ele quer falar a respeito daquilo que Deus chamou os homens para serem. Olha só o que ele fala em 1 Coríntios 11:3. Quero que saibais. 1 Coríntios 11:3, olha o que o Paulo fala a respeito da figura masculina. Bíblia falando, isso não é eu que estou falando. Ah, mas eu não concordo com isso. Amado, falar em submissão, falar em governo é tenso. Porque de um lado nós temos uma geração de mulheres, de homens passivos, que geraram mulheres completamente desconfiadas. Pastor, o senhor não tem noção se eu for ter que submeter esse homem. Mas não é porque a gente está fazendo errado que a Bíblia está errada, amado. A Bíblia diz, eu quero que vocês saibam, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quero que saibais. E em 1 Timóteo 5,8 ele diz o seguinte: contudo, se alguém não cuida dos seus,
especialmente o da própria família, negou a fé, se tornou pior do que um descrente. Amado, você está entendendo a seriedade que é isso? Assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, mas eu gosto dessa expressão. Assim como, da mesma forma que Jesus é o cabeça sobre a minha vida, e como Jesus é o cabeça da minha vida, cuidando de mim, me orientando. E ele falou, vocês querem ser o maior? Vocês querem ser o que governa? Qual é o modelo de governo de Jesus, amado? Qual é o modelo do governo da igreja? Qual é o modelo do governo de Jesus? Aquele que serve. Qual foi o modelo? Qual foi o modelo de governo de Jesus Cristo? Quando Jesus quis mostrar que Ele é aquele que governa, Ele é o cabeça, Ele quis fazer o quê? Servindo, amado. Servindo, se humilhando. Ele falou, eu escolhi assumir um lugar de servir. Sim ou não, amado? Jesus assumiu um papel de servir. Olha isso, eu queria trazer esse entendimento para você. O modelo de liderança de Jesus é um modelo que serve. Jesus falou assim, vocês querem ser maiores? Sejam aqueles que servem. Jesus é aquele que serve a igreja. Logo, amado, a posição de um homem é servir a sua esposa. A posição de um homem é cuidar da sua esposa. O Senhor Jesus ensinou esses valores. E o valor de Jesus era como os valores que um homem deveria aplicar na sua vida de casado seria como Jesus. Governar não é dominar. Governar não é falar mais alto. Governar não é imposição. Alguns maridos entendem que porque agora eles são cabeça do lar, eles vão governar, agora que eles são o governo, agora eles vão mandar, falar mais alto. Não, amado, o modelo de governo de Jesus é servir. Assumir a posição daquele que serve. Minha esposa, amado, não é uma extensão dos meus projetos. Minha esposa não é uma extensão daquilo que eu quero que seja. Minha esposa foi colocada na minha vida para me auxiliar, mas eu tenho que entender que a minha missão na vida dela é cuidar, servir. O homem tem que entender que ele é o pastor da casa dele. E isso que Paulo fala, se alguém não cuida da sua família, negou a fé. Eu acho que eu já falei isso em outra ministração. A gente acha que estar desviado da fé é só se prostrar diante de uma macumba, diante de um ídolo, diante de um orixá, diante diante de um falso Deus. Não, a Bíblia fala que alguém que não cuida da sua família, negou a fé, é pior do que um descrente. Um homem que não cuida da sua esposa está desviado. Irmão. E eu penso, sinceramente, amado, eu penso que se um homem não sabe cuidar da sua casa, se um homem não sabe cuidar da sua esposa, que é a sua maior missão, eu penso que ele deveria pelo menos assumir que ainda é um moleque, não cresceu ainda. Porque um homem tem que saber cuidar da sua família. Falo isso até para os pastores. Falo isso para todos os pastores. Muitas vezes, situações tensas que eu já produzi. Se um homem não sabe governar a sua casa, se um homem não sabe orientar e sacrificar a si mesmo, amado. Renunciar à sua vontade. Mas não é assim que Jesus Cristo fez pela igreja? Jesus não deu a vida pela igreja? Amém, amado? Jesus não morreu pela igreja? Então é isso que todo homem tem que fazer, amado, dar a vida pela sua esposa. Alguém chega para mim, pastor, mas minha mulher é muito difícil. Eu sou fácil para Deus? Na boa, gente, você daria para sua filha
a esposa que Deus deu para o filho dele? Se você daria para o seu filho, melhor dizendo, você daria para o seu filho a esposa que Deus deu para o filho dele? Pensa na noiva de Jesus, que é a igreja, no mundo todo. Pensou? Você daria essa noiva para o seu filho? Claro que não, mas essa noiva é canseira, sim ou não? Quantas vezes a noiva de Jesus traiu ele? Quantas vezes você acha? No mínimo uma vez por dia. Sim ou não? Mas Jesus abre mão desse compromisso? Jesus fala, não quero essa mulher mais, 1, 2, 3, não brinco mais, acabou. Deus, olha, Deus, canseira, Deus. Só estava com a cabeça de uma mulher dessa para mim. Nem, não vale a pena morrer por essa desgrama, não. Isso é tranqueira na minha vida. Não quero saber desse povo mais, não. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar para outra galáxia, criar um outro planeta, começar do zero, assim, ó, do zero. O senhor não deu conta de resolver problema com 2 no jardim, vai dar conta desse bilhões de gente? Não, Deus, fala uma coisa para o senhor não é bom para fazer gente, não. Quanto mais me dá uma noiva. Você acha que Jesus faz isso com Deus? Você acha que Jesus tem a capacidade de fazer isso com Deus? Com o pai dele? Não, amado. Jesus empenhou uma palavra com a igreja e não volta atrás. E ele fala, assim como Jesus cuida e ama a igreja, assim os maridos devem fazer. Homem, você nunca mais pode voltar atrás na palavra que você empenhou com a sua esposa. Se você fazer isso, você está contra o evangelho. Você tem que morrer pela tua mulher. Essa mulher é frágil. A Bíblia fala, aquele que não cuida da sua esposa, até as orações dele são interrompidas. E eu penso que se um homem de Deus, um pastor e um líder, não sabe cuidar da sua casa, ele deveria ter a hombridade e o caráter de entregar a sua credencial. Falar, pastor, temporariamente eu estou entregando meu ministério para cuidar primeiramente da minha casa. Porque se eu não sei cuidar da minha casa, eu não posso cuidar da igreja de Deus. Eu que inventei isso agora? Ou está na Bíblia? Está na Bíblia, meu irmão. Eurípides, então assim, você poderia me dar, então, uma explicação rápida? Quais são os principais deveres de um marido? Escute. Os principais deveres de um marido seria, primeiro, ser o cabeça do seu lar, amar a sua esposa, ser amante da sua esposa, ser o provedor na sua casa, ser o protetor da sua casa. Isso são os 5 primeiros, são 5 deveres básicos e fundamentais na vida de um homem. Primeira coisa que um homem tem que ser, e eu preciso ensinar isso para o João Pedro, eu tenho que ensinar isso para o meu filho, o João Pedro tem que entender, que ele tem que ser o cabeça na casa dele, o meu filho tem que entender isso. Ser o cabeça, mas não é mandar, ser o cabeça é assumir a responsabilidade em tudo na casa. Não é responsabilidade da minha esposa carregar uma casa nas costas. Não é responsabilidade da minha esposa buscar direção para a minha casa. Ela está ali para me auxiliar. É responsabilidade minha. Eu tenho que amar minha esposa. Eu tenho que amar minha esposa. Eu amo a minha esposa como? Como Cristo amou a igreja. E amar, amado, escute. O que é amar? Amar, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, é a capacidade de abrir mão de mim mesmo para que alguém seja feliz e tenha uma vida melhor. Eu vou repetir. Amar a esposa é abrir mão de si mesmo para que ela tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila e mais saudável. Eu tenho colocado um objetivo na minha vida. Eu preciso me esforçar ao máximo para aliviar a carga sobre a minha esposa. Porque Jesus olha para a noiva dele e fala, jogue sobre mim o seu fardo. Você vai achar descanso. Jogue sobre mim o seu fardo. Aprenda de mim que sou manso.
Você vai achar descanso para a sua alma. Lança sobre mim a sua sobrecarga. Lança sobre mim a sua ansiedade. Não esteja ansiosa pelo dia de amanhã. Assim como Salomão vestiu em toda a sua glória, eu vou vestir você. Se os pardais não têm comida todo dia, eu vou te alimentar. Amado, se Jesus fala isso o tempo todo para a igreja? Fala, amado. Então é assim que a gente deveria tratar nossas esposas. E eu tenho falado o tempo todo. É fácil? Não é, meu irmão. Porque na nossa cabeça, nós homens somos assim, ó. Ah, mas eu já trabalho. Para que eu vou lavar a louça? Ah, mas eu já trabalho. Para que eu tenho que ajudar ela com criança? Querido, eu tenho que entender que eu tenho que me desgastar servindo o máximo a minha esposa. Servindo, aliviando o fardo dela, deixando ela menos sobrecarregada possível. Porque é assim que Jesus nos ensinou. E isso é amar a nossa esposa, amado. Amar, como diz a canção do mundo, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Amar é cuidar. Ser um amante. Mas escute, amado, isso aqui é fácil para homem, viu? Porque o homem é fácil. Mas posso falar uma coisa para você? Você não tem noção. Eu vou falar centenas, amado. São 10 anos de ministração que eu tenho no Brasil. Há centenas de vezes que eu já ouvi mulheres falar: pastor, eu me sinto como um depósito. Desculpe falar a palavra. Desculpe, perdão por falar. Pastor, eu me sinto como um depósito de esperma do meu marido. Meu marido só quer aliviar. Ele não me dá um carinho, ele não me dá atenção, ele não se preocupa com o meu dia, ele não se preocupa com os meus sentimentos, ele só quer fazer sexo. E muitas vezes, pastor, eu me sinto até abusada. Isso para o homem é fácil, porque talvez essa parte aqui dos 5, mais fácil é esse, sim ou não? Mas esse amante aqui, amado, é alguém que dá valor à mulher, que respeita o tempo dela. Quarta coisa é ser o provedor. Amado, eu falo isso, eu costumo falar isso o tempo todo. O dinheiro da mulher é para gastar com ela. Eu ensino isso o tempo todo. O dinheiro que a mulher tem é para gastar lá com a 44, é para gastar lá com os Natura dela, é para gastar lá com os negócios que ela gosta de ter. É com ela. Mulher não tem que sustentar a casa não, meu irmão. É responsabilidade do homem. Ah, mas a situação, amado, o tempo passa. As coisas mudam. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que o provedor da casa é o homem. O dinheiro das nossas esposas estão ali para... Ela é o quê, meu irmão? O que uma mulher é? Cooperadora. Então, aquele dinheiro pode cooperar. Mas não é a responsabilidade da mulher sustentar uma casa. É do homem. E o homem é o protetor da sua casa. A mulher precisa se sentir protegida. É a primeira responsabilidade de todo homem. Governar, amar, ser o amante, prover e proteger. Por quê, amado? Porque tudo isso vai formar a principal missão do casamento na nossa vida. Escute aqui. Para que Deus fez com que eu me casasse com Osana? Porque não existe na nossa vida um ambiente que mais produz o evangelho prático na nossa vida do que a vida entre um homem e uma mulher. Por isso que quando Jesus quis ensinar o modelo, o exemplo do que é Cristo e a igreja, ele usou o exemplo de um casamento. Para que Deus me casou, amado? Deus não me casou simplesmente para dar uma pessoa para fazer sexo, não. Deus não me casou para ter alguém para fazer comida, lavar minha roupa, não. Deus me fez casar com Osana, para que através do casamento eu possa experimentar o melhor ambiente para se conhecer a Deus.
A igreja é importante, a reunião de oração é importante, o livro que você lê, com certeza a Bíblia é super importante, mas não existe um ambiente, um laboratório, uma oficina que mais nos ensina a aprender sobre Deus do que o nosso casamento. É através do meu casamento que eu expresso o caráter de Deus. É através do meu casamento que eu expresso o amor de Deus, o cuidado de Deus, a maneira como Deus governa. É através da vida matrimonial que nós podemos experimentar a essência da vida cristã. Você já ouviu e vai ouvir isso o tempo todo. Reunião de igreja é o ambiente mais fácil para se dizer que vive vida cristã. Se pudesse numerar 7.000 ambientes de se viver a vida de igreja, o último lugar seria a reunião de igreja. O ambiente que a gente mais vive o cristianismo é dentro da nossa própria casa. Casamento, amado, forja o nosso caráter. Casamento forja o nosso caráter. É quando a gente casa, é a nossa maneira de ser dentro de casa, é a nossa maneira de ser pai, é a sua maneira de ser mãe, é a sua maneira de ser filho. Quando você se submete ao seu pai, quando você se submete à sua mãe, quando você honra a tua mãe, quando você respeita a tua mãe, quando você respeita o seu pai, quando você ama a sua esposa, quando você respeita o seu marido, quando você faz a sua esposa se sentir protegida, se você está praticando o evangelho. Acho interessante que o Paulo fala isso, né? Lá em... Não lembro, esqueci a referência. Mas está lá no livro de Coríntios. 1 e 2 Coríntios. Lê a carta de 1 e 2 Coríntios, você vai saber. Lá fala o seguinte. Primeiro, vem as coisas naturais, para depois vir as coisas espirituais. Primeiro é o natural, depois o espiritual. O texto fala isso. Primeiro o natural, para depois o espiritual. E ele fala... Como vocês querem ser fiéis nas coisas espirituais, sendo que vocês não são fiéis às naturais? Eu só vou acrescentar as espirituais se vocês forem fiéis às naturais. Então, se a gente não sabe ser natural, amado. Então, um texto bem interessante. Olha esse texto aí, passa para mim esse texto de Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8, diz o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, se bem que era algo que ele poderia até se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Casamento, amado, é esvaziar-se de si mesmo. Se tornando servo. Casamento é ser servo. Mulheres que servem seus filhos e maridos que servem as suas esposas. Se tornando ser servo. Tornando-se semelhante a quem, amado? A homens. E sendo achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo. Olha aqui para mim. Você precisa de muito mais graça de Deus para cuidar da sua vida do que do seu ministério. Você precisa de muito mais graça de Deus para cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do que para cuidar de ministério. Enquanto você não saber governar espiritualmente a sua casa, saber governar espiritualmente os seus filhos, educar os seus filhos espiritualmente falando, você não pode ser reconhecido no mundo espiritual como alguém que amadureceu e virou homem. Você ainda é um moleque. Nós temos que assumir essa responsabilidade pessoal, amado, de governar a nossa própria casa. Porque olha só, o texto sagrado diz que Jesus foi achado em figura humana. Então me responda aqui.
Jesus era um Deus se esvaziando para ser humano ou um humano se esvaziando para ser Deus aqui na terra? Eu vou perguntar. Jesus era um Deus fazendo de tudo para ser homem ou era um homem fazendo de tudo para ser Deus? Hã? Um Deus se esvaziando de si mesmo para virar homem. Então, Jesus, o desafio dele era ser humano. Escute, nosso desafio não é ser Deus. A gente não é Deus, amado. Nosso desafio é ser achado em figura humana. Lá na minha casa, a Osana, que é um pastor ou um marido? Hã? Eu quero uma intercessora ou uma esposa? O que é mais fácil, ser uma intercessora ou ser uma esposa? Intercessora, meu irmão. Você grita, o demônio está na sua frente, você, em nome de Jesus, cala a boca, Satanás. Agora você consegue falar isso ao seu marido? Em nome de Jesus, marido, cala a boca. Mas não cala, meu irmão. Você não tem noção tanto que a gente tem mais poder do que demônio, irmão. Hã? A gente repreende um demônio, ele fica de mão para trás, meu irmão. Hã? Fala para mim, amado. Nosso maior desafio, amado, é ser humano. Nosso maior desafio não é ser espiritual, amado. Espiritual é fácil. Ser espiritual é a coisa mais fácil do mundo. Orar, repreender demônio, pregar, evangelizar, isso é fácil. Eu quero ver ser gente. Ser humano. O meu testemunho de amor a Deus é o meu testemunho de quanto eu amo a minha família. Você poderia dizer isso? O meu testemunho de amor a Deus é o quanto eu amo a minha família. Amado, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Nós já estamos finalizando. E eu vou fechar um assunto muito difícil, porque isso aqui é o ponto tenso a respeito de liderança, porque eu estou falando de governo, eu estou falando de liderança. E não tem como a gente falar sobre liderança, amado, se a gente não falar de liderança espiritual. Acompanhe comigo esse texto aí de 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, pode passar para frente, 1 Timóteo 2, né? Eu vou ler apenas a parte A, mas depois vou ler o 4 e o 5. É necessário, portanto, que o ministro, que o obreiro, que o bispo, que o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, mas criando com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a igreja, a sua própria casa, como governará a igreja de Deus? Sabe, irmãos, se a gente for colocar esse versículo em prática, a maioria das igrejas do Brasil ficam sem liderança. Volta aquela frase lá, por favor. Querido, uma frase que eu tenho falado insistentemente, incisivamente, categoricamente, repetidamente, é que nós não podemos mais negociar valores de uma liderança saudável. Querido, chega de colocar líder doente na igreja. E eu já descobri uma estratégia de Satanás. O diabo é assim, meu irmão. Ele vê o cara com sérios problemas na vida. Sérios problemas. Problema financeiro, problema moral, problema de caráter, mentira, pilantragem, impureza, imoralidade. Se Deus já restaurou isso na sua vida, meu irmão, vive em paz. Mas se você é uma pessoa que tem sido uma mentira, faz um favor, procura alguém e busca ajuda. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente faz em oculto, Deus vai colocar diante do telhado. Tudo aquilo que você faz debaixo da cama vai ser proclamado nos telhados. Isso é um princípio. Querido, se eu chegar numa cidade, como eu sempre faço final de semana, como eu sempre vivo final de semana, chegar num hotelzinho assim, onde ninguém me conhece,
e fazer algo errado, procurar uma prostituta ou alguma coisa, e eu enganar, achar que aquilo está muito bem escondido, meu irmão, vou falar uma coisa para você, querido. Depois que a gente decidiu caminhar com Jesus, amado, Deus não vai fazer vista grossa para os nossos problemas de caráter, meu irmão. Ele mesmo diz na sua palavra, não se torne cúmplice de pecado de ninguém. Se Deus fala isso, é porque Ele vive isso. Amém? Mas Deus pega aquela prostituta, converte ela. O cara vai lá, deita com a prostituta no final de semana, é o pastor, é o líder, ninguém fica sabendo, mas ela vai e converte. E aí o Espírito Santo vai e acusa a mente dela, ela fala, meu Deus, eu fiz aquilo com aquele homem que era pastor, que era líder. Vou procurar meu pastor, porque agora eu sou crente. Meu irmão, é incrível, amado. A palavra de Deus diz, ó Israel, o teu pecado te procura e te acha. Eu não falo muita referência, porque eu não sou de decorar referência não, tá? É para fazer você buscar na Bíblia lá, ou no máximo consultar o pastor Google. Está lá. E eu descobri uma estratégia do diabo, amado. Você está lá na sua vida ainda lidera uma coisinha aqui, coisa pequena, mas você está com a vida toda presa. Sua vida é uma mentira, você está escravo de pornografia, você é escravo de imoralidade, de adultério, você é um cara totalmente envolvido no pecado, com a vida totalmente destruída. Aí o diabo, eu já vi que o diabo dá uma recuada quando descobre que você está virando líder. O diabo recua quando sabe que você está virando líder. Aí ele deixa você crescer. Aí ele deixa você crescer. Aí ele deixa você ser ordenado pastor, missionário, apóstolo, deixa você crescer. Porque ele quer que você fique humanamente lá em cima. Para quando ele puxar, porque existe uma corda. É aquilo que a gente fala, os presos ao pecado. Ele está com a corda. Mas sabe aquela corda que vai dando, sabe? Igual aquele cachorro quando tem 10 metros de corda, assim, pum, a corda acaba e pau, cai para trás. Pois é, ele vai deixando você crescer. Quando você está lá em cima, ele puxa. Por que ele deixa você lá em cima? Para quando ele puxar, acontecer o quê? Viu um monte de uma vez com você. Para que eu vou derrubar um? Eu posso derrubar um monte? Ele está preso. Por isso, amado, confesse seu pecado. Busque ajuda. Escancara a sua vida. Deixa Deus tratar. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. Quando as pessoas entram pela porta das nossas igrejas, eles têm que cair aos pés da cruz e não cair por conta de escândalo de líder. O neófito cai quando um líder cai. A pessoa que é fraca na fé cai quando um líder cai. Eu tenho uma oração a Deus. Deus me promove, Deus. Me leva logo, se for para produzir escândalo na tua igreja. É tanto escândalo, amado. É tanto escândalo. Olha só o que o texto... Olha só, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso é importante você saber isso. Olha só esse texto. É necessário, portanto, que o ministro seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como poderá? Como? Não tem como, amado. E aí, querido, eu fiz uma lista. Passa para mim. Eu fiz uma lista. Ali, todo o capítulo 3 de 1 Timóteo. Exercício de casa. Hoje, quando você terminar de ouvir essa ministração, quando você terminar de ouvir esse vídeo, você vai pegar a Bíblia e você vai ler todo o capítulo 3 de 1 Timóteo, quando Paulo vai instruir a ordenação ao pastorado, ao presbitério, ao diaconato. E o Paulo vai mostrar uma lista de como tem que ser a ordenação à liderança. E ele fala, se alguém deseja o ministério, nobre função deseja, mas é necessário, mas nós não temos que inventar.
A gente não tem que criar motivo, a gente não tem que ficar criando o que o cara tem que ser para ser líder. Está aqui na Bíblia, está aqui. Ó, Paulo falou, capítulo 3, de 1 Timóteo, de 1 a 15. Está escrito nas Escrituras. Isso a gente não tem que inventar nada, está aqui. E o Paulo fala, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 15, ele fala: se alguém deseja o ministério, nobre função deseja, mas é necessário. Não é talvez, é necessário que ele seja. Primeiro, de 1 a 15, eu enumerei 19 critérios. 19. Ele fala: irrepreensível. Tem que ser uma pessoa, amado, que as pessoas não têm com que acusar. Marido de uma só mulher. Não pode ser um cara adúltero. Não pode ser uma pessoa que tem 2 esposas. Tem que ser uma pessoa sóbria. Sóbria. Não tem que ser esse cara que sabe, dopado pela vida, dopado pelo mundo. Tem que ser um cara prudente. Ele tem que saber as decisões que ele toma, as consequências. Ele não pode ser um cara inconsequente, ele tem que ser prudente. Tem que ser um cara respeitável. Eu sempre digo isso, amado. As pessoas só vão atrás de gente que não é o palhacinho da turma. Gente com respeito, gente com postura. Tem que ser hospitaleiro. Meu Deus do céu. Bíblia fala, amado, que um líder tem que ter o dom da hospitalidade. Ele tem que receber a pessoa na sua casa com gratidão. E detalhe, o Paulo chega a dizer que quando você receber uma pessoa na sua casa, tem que ser sem murmuração. Fala para mim, o cara está lá na sua casa, sabe? E você não pode reclamar porque do cara estar meio folgado, não, meu irmão. Hospitaleiro, apto para ensinar, tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer a palavra. Não ser gostar de uma manguaça, aí, de uma pinga. Não pode ser beberrão, gosta de uma breja. Não pode ser um cara violento. Você passar distante, meu irmão. Tem que ser uma pessoa amável, pacífico. Não é um cara encrenqueiro que briga com todo mundo, que mete o pé e tal. Não pode ser apegado ao dinheiro. Amado, isso aqui é um dos grandes problemas do líder. Gostar do cash. Não pode ser apegado ao dinheiro. Governar bem a sua casa. Os filhos têm que amar a Deus. A esposa tem que amar a Deus. Ter os filhos sujeitos a Ele. Ser um cara digno, amado. Não é um cara aí qualquer, não. É um cara digno de ser pastor, digno de ser uma pessoa respeitada na comunidade. Tem que ser uma pessoa de confiança. Ter uma boa reputação. E lá fala, para os que são de fora. Não é só para quem está dentro, lá fora. Rapaz, esse cara aí é diferente. Ser um homem de palavra, amado. Uma só palavra. Sim, sim, não, não. Aconteceu, aconteceu. Foi assim que foi falado, foi assim que foi dito. Falaram isso, isso é verdade. Não tem que ter 2 medidas, não tem que ter 2 pesos, uma só palavra. Não se envolver com lucros desonestos, não tem que mexer com pirâmide. Não tem que mexer com dinheiro fácil. Está todo mundo ganhando dinheirinho facinho? Não, ele ganha dinheiro trabalhando, suando. Não é dinheiro fácil. Não pode ter lucros desonestos. E ter uma consciência limpa. Sabe o que é uma consciência limpa? Não ter vergonha de nada. Ele escuta, vou falar uma coisa para você. Ele escuta essa lista aqui. E ele tem a consciência limpa. O Senhor tem me ajudado, Senhor. O Senhor tem me dado graça para ser essa pessoa. Amado, se essa pessoa tem todas essas listas aqui, ele pode ser obreiro.
Se você falha em pelo menos 4 critérios dessa lista, você se resolve primeiro para depois ser obreiro. Amado, isso aqui já é um seminário de liderança, sim ou não? Agora eu vou falar uma coisa para você, para te assustar. Quando a gente ordena um pastor, a gente quer saber quantos cursos ele fez, quantos seminários teológicos ele fez, quantos cursos de homilética, exegese e hermenêutica, quantas vezes ele sabe fazer aquilo, aquilo outro. Quantos critérios que a gente viu aqui, amado? 19. Agora eu vou mostrar para você quantos critérios dessa lista aqui o Paulo colocou como sendo critério de capacitação ministerial. Porque quando a gente ordena uma pessoa, o principal critério que a gente leva em conta é a capacitação ministerial. Os cursos teológicos, a capacidade de pregar, saber ter uma boa comunicação, é assim que a gente ordena. Agora eu vou mostrar para você, nessa lista de 1 Timóteo 3, de 1 a 15, quantos critérios de capacitação ministerial Paulo colocou? Só um. Só um. Apto para ensinar. Todos os outros critérios que Paulo coloca para que alguém seja líder, é o testemunho dele dentro de casa e na sociedade. Na cabeça de Paulo, a pessoa para ser líder, em último ponto, ele tinha que saber pregar. Ele tinha que saber ser líder. Ele tinha que saber liderar. Ele tinha que saber pregar. É isso? Não. Ele tinha que saber cuidar da sua casa. O Paulo entendia que para ser pastor, para ser diácono, ele tem que dar testemunho dentro da casa e de fora. E se ele pregar, tá bom. Mas no meio dessa lista toda, tudo orbita em volta de como será o testemunho da vida dele. E olha só, aí lá no final, no 15, passa para frente. O Paulo vai falar uma coisa que fecha a conta. Ele fala: mas eu escrevo essas coisas para que vocês saibam como todos devem se comportar na casa de Deus. Não é só o obreiro, não é só o diácono, não é só o missionário, não é só o pastor. É quem, amado? Todos. Como nós temos que nos comportar na igreja. A igreja do Deus vivo, a casa de Deus, coluna e fundamento da verdade. Meu Deus, que maravilha isso. Por isso eu gostaria de fechar com esse texto de 1 Timóteo 4:12, que diz: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no testemunho, no amor, na fé e na pureza. Senhor, nos ajuda. Eu faço dessa oração agora, Pai. Pelas misericórdias de Cristo, eu quero finalizar com essa oração. Que o Senhor nos ensine a ser maridos. Que a gente seja tomado por um santo temor de como sermos esposos, de como sermos maridos, de como cuidar da nossa própria casa e ser padrão dos fiéis. Eu quero orar, Senhor, por aquele irmão que foi infiel. Eu quero orar por aquele irmão, Senhor, que foi repreensível. Que muitas pessoas tiveram com que acusá-lo. Eu quero orar por aquele irmão que sujou seu casamento com a infidelidade. Eu quero orar por aquele irmão que não foi sóbrio, que não foi prudente, que não foi respeitoso. Eu quero orar por aquele irmão, Deus, que teve problema com alcoolismo. Eu quero orar por aquele irmão que tem problema sério de explosões e violência dentro de casa. Eu quero orar, Senhor Deus, por aquele que tem problemas com dinheiro. Eu quero orar por aqueles que não sabem conduzir sua família. Eu quero orar por aqueles que os filhos são rebeldes dentro de casa. Eu quero orar por aqueles, Senhor Deus, que tem se tornado uma pessoa indigna, sem nenhum critério, sem nenhuma referência.
Eu quero orar por aqueles que não têm reputação, que escandalizaram. Eu quero orar por aqueles que não têm palavra, que são infiéis na sua palavra. Eu quero orar por aqueles que estão envolvidos com lucros desonestos, que praticaram coisas erradas. Eu quero orar, Senhor Deus, para que a consciência desses irmãos sejam perdoados agora. Onde você está? Dobre o seu joelho. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. A partir de hoje você tem uma nova vida. A partir de hoje o seu coração seja transformado, a sua consciência seja transformada e você seja guiado pela direção que Deus traz na sua vida e que você aprenda com Deus, aprenda com Cristo Jesus, como Ele cuida da igreja e que todos os seus pecados sejam perdoados. Seja um novo homem a partir de hoje. Que o poder do Evangelho cure você nessa noite. Que faça com que você seja um homem de caráter, que a partir de hoje você tome uma posição radical diante da sua família, diante da sua vida espiritual, diante do seu testemunho diante das pessoas. Eu declaro que você é perdoado, eu declaro que você vai recomeçar a sua vida a partir de hoje. E que você seja um modelo de transformação. Eu repreendo a voz suja do diabo através das pessoas em dizer que eles não acreditam que você mudou. Eu passei por isso. Eu sei de pessoas que não acreditam na minha transformação. Mas eu não sou guiado por isso. Eu sou guiado por aquilo que Deus fez na minha vida. E eu creio que será assim, em nome de Jesus. Amém.